vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre pode variar as repetições máximas entre os exercícios? É uma questão assim que vira e mexe, um ou outro costuma perguntar se pode, você pode mudar. Pô, em um exercício eu vou fazer, sei lá, 10, 12 repetições, no outro 8, 10, no outro 4, 6, no outro 12, 15. Você pode variar as repetições entre os exercícios e até mesmo entre as séries do mesmo exercício? E a resposta é sim. Você pode mudar a média de repetições entre as séries do mesmo exercício, entre os exercícios. Você pode estar variando o peso entre os exercícios ou não. Por exemplo, eu vou fazer 12 a 15 com peso de 50 quilos nessa máquina. A próxima eu vou usar os mesmos 50 quilos e fazer, sei lá, 10 a 12 repetições, ou seja, ficar mais distante da falha. Então você pode fazer isso aí. É benéfico? Aí você tem que avaliar o contexto geral. Mas eu vou abordar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco melhor esse contexto de variar repetições, principalmente repetições máximas, tá? O que é RM? O que é RM? RM nada mais é do que repetições máximas. O que se trata das repetições máximas? O quanto de repetição você consegue fazer em determinado exercício com aquele peso determinado. Por exemplo, eu peguei 50 quilos cada lado no supino, vou fazer, 1, 2, aí de repente no 11 você começa a fazer errado, significa que você fez 10 repetições máximas. As repetições máximas são contadas com amplitude completa, correta e técnica correta. Quando você começa a fazer errado, chegou a falha concêntrica do movimento, que é o momento onde você começa a fazer errado. Essa é a falha que os estudos costumam trabalhar, tá? Muita gente acha que a falha é quando não aguenta mais subir o peso. Não, a falha se caracteriza de quando você começa a fazer errado o movimento sem ajuda, tá? Você não pode ter ajuda. Repetições máximas é o que você consegue fazer sozinho com peso, com amplitude técnica correta. Então, fiz 11 correto, na 12 comecei a fazer errado. Então você fez 11 repetições máximas nessa série com esse peso, tá? É lógico. Primeira série, vou lá, 50 quilos cada lado, consigo fazer 11 repetições, na 12 comecei a fazer errado. Se você não descansar o suficiente para a próxima série, provavelmente você vai perder 2, 3 repetições. Às vezes até mais, a depender do indivíduo e o estoque energético dele, tá? Mas não é tão desgastante assim. Mas de série a série a tendência é você perder 1, 2 repetições ali. Quando você descansa mais entre as séries, a probabilidade de perder repetições é menor. Ainda assim pode acontecer, mas é menor. Então, por exemplo, fui lá, fiz um peso, falei com 11 repetições. No 12 comecei a fazer errado, guardei. Na próxima, se você descansar menos de 1 minuto, é muito provável que você não chegue nas 11. Você fique na 8, mais ou menos. Se você continuar descansando pouco, essa tendência é perder mais e mais repetições. Se você descansa mais, alguns exercícios exigem maior descanso. Por exemplo, exercícios multiarticulares, exercícios mais pesados, com maior demanda de oxigênio, maior recrutamento de mais grupos musculares. E aí você descansa 2, 3, 4 minutos, a tendência é você se aproximar do 11, ou fazer as mesmas 11 repetições máximas, ou perder uma, no máximo 2 repetições, a depender da fadiga acumulada de série a série. Se você fez isso no começo do treino ou no final, porque no final a tendência é você perder um pouquinho mais, porque você já vem com uma fadiga acumulada. Deu para entender? Então é natural perder um pouquinho, mas as repetições máximas é importante entender que ela é o quanto você consegue fazer sozinho, com amplitude, técnica e de forma correta. Começou a falhar, falha concêntrica. Nesse momento que a ajuda deve vir, tá? Não é antes disso aí. Então é importante entender isso aí, porque com as repetições máximas é um parâmetro de intensidade da carga. O que é a intensidade da carga? Quanto mais peso você coloca, menos repetições máximas você consegue fazer. E quanto menos repetições você consegue fazer com o peso, maior a intensidade da carga. Deu para entender? Então vamos aqui entender. Alta intensidade da carga. Quando a gente fala, estou trabalhando em alta intensidade da carga, isso significa que você está trabalhando com uma série entre 1 a 10 repetições máximas, principalmente. A gente pode criar subcategorias. Por exemplo, na alta intensidade da carga, a gente pode ter a altíssima e a alta. Por exemplo, a altíssima de 1 a 6 RM, por exemplo, de 6 a 10 é alta. Mas no contexto aqui eu quero que vocês só entendam o conceito de alta intensidade da carga e quando a gente se enquadra em um ou em outro. Então, quando a gente está falando em alta intensidade da carga, a gente está falando de séries que você consegue fazer no máximo entre 1 a 10 repetições máximas, tá? Mas eu fiz a primeira série com 10 RM,
a segunda eu consegui chegar a 8 RM e a terceira a 7 RM. Tá dentro da alta intensidade. Ah, eu fiz a primeira, eu consegui fazer 12 RM, a segunda 10, a outra 8. Onde eu me enquadro? A primeira, você se enquadra ali na intensidade moderada, né? Que foi 12, então entre 10 a 18 repetições máximas. As demais, você pode se enquadrar entre 10 RM. Não entre alta intensidade, porque vai ficar abaixo de 10 RM. Mas, no geral, o que conta para repetição máxima? Principalmente a série descansada. Então, por exemplo, nesse exercício, se eu aquecer certinho e começar com ele, eu vou fazer 12 repetições máximas. Se eu for fazendo séries sucessivas no mesmo exercício com o mesmo peso, eu vou perder 1 ou 2 repetições e acabar fazendo menos de 10 RM. Só que você descansado consegue fazer 12 RM. Então é isso que conta. E não conta você fadigado, conta você descansado. Sendo assim, você vai continuar trabalhando em moderada intensidade, mas pela fadiga, seja do sistema nervoso central ou seja da fadiga periférica, você vai acabar fazendo menos repetições do que consegue quando está descansado. Isso é natural. Só quero que vocês entendam que a repetição máxima ela é mais fidedigna quando você faz o teste, você testa a carga, testa o peso daquele exercício quando está descansado e no começo do treino. Bem, lógico, bem aquecido, né? Mas eu preciso ficar fazendo teste de RM todo treino, todo exercício, toda vez que eu vou mudar o treino? Não. Conforme você vai adquirindo experiência, você vai entendendo. Se eu estou começando pelo supino inclinado, aqueci bem, eu consigo fazer com determinado peso para essa média de repetições. Às vezes eu fico um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas eu tenho uma média. Se eu coloco supino inclinado depois de 4 exercícios, eu sei que naturalmente meu peso supino inclinado não vai ser o mesmo de quando ele começa no começo do treino. Vai ser outro. Então com a experiência você consegue manipular isso aí. Mas aí qual que eu considero? Você vai considerar de acordo com a ordem que esse exercício tá. Por exemplo, se eu colocar o supino inclinado primeiro, eu faço 10 RM com 100 kg. Se eu colocar ele por último, eu faço 10 RM com 80 kg. Então você vai considerar de acordo com onde ele está. Se 10 RM com 100 kg no primeiro é alta intensidade da carga, os 80 kg para 10 RM com ele no final também será alta intensidade da carga, porque você está manejando de acordo com a ordem do exercício, entendeu? O que não pode acontecer quando eu falo é séries sucessivas. Primeira série eu fiz 12 RM, a segunda mais fadigado fiz 10, a outra 8. Nesse caso, você considera a primeira série, os 12 RM. As outras você, pela fadiga, foi diminuindo o poder contrátil, fazendo menos repetições com séries sucessivas ali, sendo esse exercício nessa ordem do treino. Mas se você muda a ordem do treino, com certeza a intensidade da carga vai variar um pouquinho para aquele exercício, porque ou você está mais descansado ou menos descansado. Deu para entender? Se não deu, volta e vai escutando aí, que eu vou fazer anotações, você vai entender. Quando a gente fala de média intensidade da carga, a gente fala uma média de 10 a 18 repetições máximas. 10 a 15, 10 a 18 repetições máximas, você pode considerar uma intensidade da carga moderada, tá? Baixa intensidade da carga é quando a gente consegue fazer mais de 12 repetições com peso, com amplitude, técnica e sozinho. Significa que o peso está baixo, tá? Quando a gente pensa em resultados, quando eu falo resultados, é hipertrofia. O que a gente tem de revisão mais recente, de apontamentos, não vou falar o fato consolidado, não. Apontamento geral é o seguinte: quando você trabalha numa média de 6 a 15 repetições máximas, principalmente entre 8 a 15 repetições máximas, ficando 1 a 3 repetições na reserva, here significa repetições em reserva, ou seja, repetições da reserva. Quando você trabalha com pesos entre 6 a 15 repetições máximas, se você ficar 1 a 3 repetições antes da falha, você vai ter resultados semelhantes em hipertrofia comparados a trabalhar entre 15 a 30 repetições máximas até a falha. Ou seja, quando você pega um peso que você faz mais de 15 repetições, você precisa chegar à falha para ter resultados semelhantes a trabalhar de 6 a 15 RM sem falhar. Tá? Deu para entender? Quando você faz mais de 15 repetições, você precisa chegar à falha concêntrica. Quando eu digo falha, é quando você começa a fazer errado. Lembrando que quanto mais repetições você consegue fazer na série, mais difícil é de determinar a falha real. Porque às vezes a fadiga periférica acontece e você nem chegou à fadiga concêntrica do movimento ainda, entendeu? Então às vezes a tua percepção de dor te atrapalha a entender qual é a falha para você. Porque às vezes o cara não tem uma boa resistência muscular, então ele acaba sentindo uma percepção de dor maior, um cansaço maior, seja pela rotina, trabalho, estresse, dormiu pouco, e aí ele para antes do que realmente ter falhado, que é aquele momento onde começa a fazer errado. Quanto mais peso você pega e menos repetições você consegue fazer, mais
mais fácil de identificar, porque quem treina sabe. Quando você pega um peso para 8 repetições máximas, no 7 você está fazendo, você já sente um esforço maior. No 8 você fala, porra, a próxima não vai. E a próxima vai daquele jeito, porque o próprio peso já fez a interpretação para você. É até aqui que você vai sozinho com boa amplitude técnica. Na próxima fazer errado. Entendeu? Então, quanto mais peso, mais fácil é de identificar a falha. Por isso que o recomendado para hipertrofia, o mais recomendado para hipertrofia é essa média de 6 a 15 repetições máximas. Primeiro, que é fácil você identificar a falha. Segundo, você não precisa falhar em todas as séries para ter ótimos resultados. Pode ficar 1 a 3 repetições antes da falha. Lógico, vou fazer 6 RM e vou fazer só 3 repetições, ou seja, ficar 3 antes da falha. Porque, o que é repetições antes da falha? Pô, eu consigo fazer 6. Eu posso fazer 5, 4 ou 3. Ou seja, 5 eu estou 1 repetição antes da falha, 4 eu estou 2 repetições antes da falha, 3 eu estou 3 repetições antes da falha. Se você pegar um peso para 6 RM, não fique 3 antes da falha, fique 1. Porque senão você não vai ter um tempo de tensão máxima tão prolongado assim, tá? Então o ideal é ali para 6, 7 RM, você ficar 1 ou 2 antes da falha no máximo para ter um tempo de tensão máxima considerável. Vai ter hipertrofia se ficar com 3 antes da falha? Vai. Só que normalmente é mais bom, é melhor, mais confiável ficar 1 ou 2 antes da falha. Quando você está trabalhando ali 8, 10, 12, 15 RM, você ficar 3 antes da falha, beleza. Você já teve um tempo de tensão máximo ok, porque com séries até 15 RM, a partir das primeiras repetições você já tem um alto recrutamento de fibras pela exigência de produção de força. Então você tem mais facilidade de sinalizar para mais fibras. Quanto mais fibras ativas, mais hipertrofia, tá? É importante entender, quando você faz com mais de 15 repetições a série, a primeira metade da série não tende a ter uma alta tensão porque a carga está leve. Então a exigência de produção de força é menor, consequentemente você recruta menos fibras para produzir aquela força. Conforme vai se aproximando da falha com mais repetições, você vai recrutando mais fibras para a continuidade do trabalho, tá? Então, quero que vocês entendam isso. Indivíduos mais avançados se beneficiam de ter um pouco mais de séries até a falha, porque eles produzem mais tensão e geram uma sinalização maior. Mas isso para indivíduos mais avançados, tá? E não precisa falhar em todas. Então é só para vocês entenderem essa questão de repetições máximas e intensidade da carga. Quando a gente pensa, pô, quero fazer um trabalho mais focado para força. Obviamente, quando você trabalha de 1 a 6 repetições máximas, você tem um foco maior na produção de força e na construção de força, porque são pesos pesados. É evidente que se você se adapta com pesos mais pesados, a tendência é você ter uma adaptação à força um pouco mais rápida, entendeu? Um pouco mais efetiva. Não quer dizer que você não vai ter hipertrofia, você vai. Só que como o tempo sob alta tensão não é tão grande, o resultado da hipertrofia vai ser inferior a trabalhar de 6 a 15 RM. Que, como eu expliquei aqui. Então, quando a gente pensa mais em força, a maioria das séries de trabalho ficam dentro de 1 a 6 RM, principalmente nos exercícios que você quer construir força e nos exercícios multiarticulados, nos exercícios básicos e tudo mais, tá? Então, você tem mais séries que compõem de 1 a 6 RM. Hipertrofia, como eu expliquei, de 6 a 15 RM, muitas recomendações ficam de 8 a 12, mas a gente pode abrir um pouquinho essa média. E resistência, quando você tem uma adaptação melhor, quando se trabalha com mais 15 repetições máximas, porque você prolonga o trabalho e isso aumenta a sua resistência periférica muscular, ou seja, você consegue ganhar uma resistência. O que é resistência? A resistência é você conseguir prolongar o trabalho com determinado peso. Um indivíduo com baixa resistência muscular, ele pode ser muito forte, mas quando ele pega um peso menor, ele não vai conseguir fazer tantas repetições como um outro indivíduo que tem mais resistência. É como você comparar um corredor de 100 metros com um maratonista. Um maratonista em 100 metros não vai ser tão rápido como um corredor de 100 metros e o corredor de 100 metros não vai ter uma capacidade cardiorrespiratória e captação de oxigênio tão boa como um maratonista em provas de longa distância. Deu para entender? São adaptações que são geradas de acordo com um padrão de treinamento. É o mesmo vale para a musculatura. Lógico, trabalhar em qualquer uma dessas fases de intensidade máxima aqui, de repetições máximas, todas podem levar a construção de hipertrofia, força e resistência, mas a predominância fica nessas médias de repetições. Você pode ganhar força trabalhando com 15, 20, 30 RM? Sim, você vai ganhar. É uma adaptação do treinamento, mesmo com baixa carga e altas repetições. O mesmo vale, você também vai ganhar resistência trabalhando com cargas de 1 a 6 RM. Também vai ter hipertrofia nessas médias. Só que a tendência é você ter uma maior adaptação dentro desse enquadramento de repetições máximas aqui, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em mudar a faixa de repetições, que é o tema principal da aula aqui, né? Eu gosto muito de minhas aulas, assim, às vezes a galera não acha tão objetivo, mas por quê?
Porque eu poderia chegar aqui, pode variar as repetições entre as séries? Pode, por causa disso, fim de aula, 5 minutos. Isso aí é um vídeo para o YouTube, né, que a galera tende a assistir menos. Mas quando a gente está falando de aula, para vocês que têm interesse em aprender, adquirir o conhecimento, é importante entender que por trás do tema central você tem que ter um entendimento, você tem que ter uma base de conhecimento para entender o motivo de se variar repetições entre as séries, entre os exercícios, e o que isso leva, né? Eu preciso variar, eu preciso ou não variar, eu posso variar agora, o que isso acontece, se eu variar, o que acontece? Então, quando você entende o que está por trás disso, você consegue ampliar muito o seu cartel, o seu arsenal de trabalho, seja para você mesmo, seja para os seus alunos. Então, é importante ter o conhecimento. Então, vamos a duas observações importantes. Existem exercícios que limitam o uso de mais carga. Então, naturalmente, exercícios com alguns trabalhos, exercícios de determinados ângulos, determinadas articulações, dificultam a sobrecarga. Por exemplo, uma elevação lateral na polia. Seja a polia mais próxima do calcanhar, seja a polia mais próxima da articulação do joelho. Mais próximo da articulação do joelho fica ainda mais pesado, mais próximo do quadril fica ainda mais pesado. Então você aumenta muito o torque necessário para sair da posição inicial. É um exercício que naturalmente é muito pesado. Para você, eu tô com um bloquinho aqui de 10 quilos. Para você sair do bloquinho de 10 para o 15 é um peso tão grande que muitas vezes no bloquinho de 10 você faz 8 repetições, ok. Com o bloquinho de 15 você faz 2, 3 e faz meio torto. Deu para entender? Existem exercícios que a tendência é você trabalhar com um pouco mais de repetições. Porque se você bota um peso um pouquinho a mais, já prejudica a técnica do movimento. Então, existe exercício que o ângulo de trabalho para aquela articulação não permite uma grande produção de força. E exercícios isolados são mais difíceis de progredir peso. Então, nesses exercícios, o que você faz? A prioridade, você tem que se procurar progredir as repetições antes do peso. Ou seja, na elevação lateral aqui na polia, a prescrição é uma média de 8 a 10 repetições. Fiz 8 a 10. Com o tempo, você vai conseguir fazer 11, 12, beleza. Consegui fazer 2 a 3 repetições a mais com o mesmo peso já faz 2 semanas. Vou tentar progredir um pouquinho. Aí as repetições vai cair lá para 7, 8, por exemplo. Beleza. Aí, novamente, tenta ganhar mais 2, 3 repetições com peso, com boa técnica e amplitude, sem ajuda, para depois você progredir. Isso acontece muito nos exercícios isolados. Você vai pegar uma rosca direta, às vezes você está fazendo bem com peso. Você aumenta um pouquinho, já perde muitas repetições ou começa a fazer errado no metade da série, que era esperado, que não era esperado. Então, o que você tem que fazer? Tenta ganhar 2 a 3 repetições máximas com boa amplitude técnica, consolidar isso, para depois você tentar progredir o peso. Quando você progredir o peso, você vai perder essas 2, 3 repetições que você ganhou, só que você vai estar fazendo com peso a mais. Talvez perca até um pouquinho mais de repetições, mas você já ganhou uma boa adaptação muscular, força, resistência, conseguiu progredir, perdeu um pouquinho de repetições, aí você tenta de novo. Tenta ganhar mais repetições com esse peso para depois voltar a progredir o peso novamente. Então, alguns exercícios, como eu disse aqui, principalmente exercícios isolados, tendem a dificultar a progressão de peso. Porque máquinas multiarticuladas ou exercícios livres multiarticulados é mais fácil de progredir e a gente trabalha com mais peso. Porque você tem mais articulações envolvidas no movimento. Multiarticular significa que tem mais de uma articulação trabalhando no movimento, consequentemente você tem mais grupos musculares produzindo força. Seja os agonistas, seja os sinergistas, estabilizadores, se você tem mais músculos envolvidos, se você tem mais músculos envolvidos no movimento, você consegue produzir mais força. Por isso que a gente pega muito mais peso num supino do que pega num crucifixo com halter. Deu para entender? Exercícios que envolvem mais que uma articulação, você tem mais músculos trabalhando e, consequentemente, maior produção de força por ter mais grupos musculares, mais fibras produzindo força ao mesmo tempo para o movimento acontecer, tá? Então, isso é importante entender. E entendendo isso, você já sabe que alguns exercícios você vai ter naturalmente trabalhar com um pouco mais de repetições, outros você pode se permitir trabalhar com uma intensidade da carga mais elevada, né? Agora, vamos para o exemplo que é onde a galera gosta, tá?